Olá, queridos tabloides. Aqui quem fala é o Marcelo Manzano e eu tenho o privilégio de dividir esse momento aqui com vocês na finalização dessa noite para falar um pouquinho de storytelling. E se vocês estão acompanhando a gente nessa jornada Tableau ou de visualizações, né, até quero agradecer a Lígia, olha ela ali, ó. Obrigado, Lígia, pelo convite. Se vocês estão acompanhando a gente, vocês já viram que o Everton falou bastante coisa interessante, aí entrou Danilo também para dizer um monte de outras coisas bem importantes na hora de utilizar visualizações, de criação, né, são bem pertinentes. E aí eu queria fechar essa noite falando um pouquinho sobre storytelling. E aí você vai se perguntar, tá, mas por que storytelling? O que, que uma coisa tem a ver com outra? Né? Onde que veio isso? Cada vez mais as empresas estão sendo direcionadas por dados. Né? Então elas se baseiam em dados, ciência de dados, informações preditivas, machine learning, enfim, para tomar suas decisões. Em cima dessas decisões, a gente sabe que essas empresas que se baseiam em dados, elas tendem a crescer muito mais rápido e muito mais do que as empresas que ainda estão nos processos heurísticos, não têm integração, não passaram por transformações digitais e assim por diante. Em cima disso, o que acontece é que, para a gente falar de dados, já que a gente está usando os dados efetivamente, para a gente falar de dados, é importante que a gente conte uma história em cima desses dados. Que eu não simplesmente exiba os dados em um dashboard ou em uma visualização ou num PowerPoint, né, como a gente está querendo trazer aqui para vocês. Então, a ideia é que, como eu poderia passar, né, de uma maneira talvez lúdica, de uma maneira emotiva, né, a informação com base nos dados. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Vamos lá na nossa jornada? Então, bora lá. Então, a gente vai falar um pouquinho de storytelling, empresas data-driven, o que é storytelling, se é de comer, passar no cabelo, como é que funciona, né? Vamos falar um pouquinho de algumas técnicas, entrar um pouquinho no campo da neurociências, e aí eu vou mostrar para vocês até que ponto o Tableau pode ajudar, tá? Então, efetivamente, o que é storytelling, né? Da onde veio isso? Porque é um termo que a gente tem usado bastante hoje, inclusive as grandes empresas elas têm contratado profissionais com soft skills mais desenvolvidos do que praticamente hard skills, né? Então, as empresas têm se preocupado com pessoas que saibam se comunicar, que conseguem se expressar bem, que têm entonação de voz, expressão facial. Então, a gente começa a usar isso que eu estou fazendo aqui, todo o corpo para poder passar as informações. E o storytelling vem exatamente em cima disso. Eu imagino que alguém deva trabalhar como voluntário ou conhecer alguém que trabalha, né, como contador de histórias para crianças em hospitais ou crianças carentes e assim por diante. É mais ou menos isso. É a gente falar de uma história colocando emoção, colocando o outro para participar dessa história, fazendo com que as pessoas sintam na pele, elas se emocionem com tudo aquilo que a gente está passando para elas. Agora, isso é bonito quando a gente está falando de contos de fadas, de histórias fantasiosas, né, histórias de terror e assim por diante. E quando a gente vai falar de dados, dá para fazer isso? Não dá? Como é que é isso? Então a gente vai chegar lá. Então, falando de storytelling, storytelling na realidade é um grupo de técnicas e metodologias que vão auxiliar a gente na hora da contação de histórias, se é que eu posso dizer dessa forma. Então, existe uma série, uma gama muito grande de literatura, de cursos que falam sobre isso, mas a gente pode dizer que o storytelling, ele está, digamos assim, apoiado em 5 pontos importantes. O primeiro é, como eu estou mostrando aqui para vocês, a história. Né? Eu preciso ter uma história boa para poder contar. Eu preciso ter uma história que se alinhe, que se associe com os meus interlocutores, né? Com a minha plateia. Eu não vou chegar e contar uma história qualquer que não tenha a menor correlação com aquele público, porque talvez aquilo não possa, né, não vá atrair o público. Então eu preciso trazer uma história que tenha ali algo em comum com o público ao qual eu vou contar essa história. Né? E a história é extremamente importante. Aliás, ele é o principal, né, se a gente for contar assim. Então, quando a gente está falando de história de contos de fadas, a gente vai ter aquela historinha. Ah, vamos contar a história da Branca de Neve porque a gente quer passar uma moral XPTO, ou a gente quer provocar uma reflexão na plateia, enfim. Né? No caso dos dados, a gente vai fazer o quê? Ah, eu vou contar uma história para explicar a nossa posição financeira, explicar as nossas campanhas de marketing, para mostrar o quanto a gente evoluiu num processo e o que a gente conseguiu atingir como objetivo, o quanto a gente está ganhando, market share. Então, eu vou ter essa história. A história, no caso das empresas,
são os dados, objetivos e metas ou não alcançados, né? Dentro dessa história, a gente vai usar muito o conceito de palavras. Então, é importante, né, independente de a gente, né, vou jogar toalha aqui, tá? Que a Lígia não me ouça. Mas independente de qualquer coisa, se você vai usar Tableau ou não vai usar o Tableau, que você saiba utilizar na sua história, né, a ênfase de palavras-chave. Então, quando eu falo da ênfase, repara, eu estou mudando minha voz, eu mudo expressão facial, eu dou uma pausa, né, para deixar aquelas palavras ali com certo significado. Nas empresas não é diferente. Quando eu vou falar de crescimento, eu vou colocar uma ênfase no crescimento. Quando eu vou falar de, olha, fizemos uma campanha de marketing super efetiva, mas não chegou onde a gente queria. Nós gostaríamos de atingir tal público, com tal segmentação, com tanta quantidade de retorno, mas infelizmente a gente foi, né, derrotado por competidor tal, ou enfim. É importante que você enfatize as palavras, os números, para que a empresa saiba, para que o teu interlocutor ali, a tua plateia, entenda o peso daquilo. Guarda isso no buffer, que já já vou falar disso, né? O quanto a emoção junto com a informação vão trabalhar dentro do cérebro do ponto de vista neurocientífico, tá? Segundo ponto, confiança, o trust que tem ali. Eu não vou contar uma história, principalmente do ponto de vista das empresas, eu não vou contar uma história que é fake, que não tem fundamento científico ou fundamento nenhum, né? Eu vou contar uma história onde eu consiga fundamentar, onde eu consiga comprovar o que está acontecendo ali, né? Então, se eu estou falando de números, crescimento de vendas, aonde eu trouxe essa informação? Né? Ah, eu estou trazendo do SAP, eu estou trazendo do sistema legado, eu estou trazendo da Salesforce como um cloud. Da onde vem? Então, as informações devem ser confiáveis. Se a gente for analisar, até os contos de fadas têm uma origem, né? Tem uma raiz ali etimológica né, do crescimento daquela história, da origem daquela história e o porquê que aquilo nasceu. Se é um mito, se é uma verdade, enfim, tudo tem que ser, digamos assim, comprovável, principalmente no caso das empresas, né? Histórias de contos de fadas a gente não vai falar para a criança, então, essa é uma história nórdica que, né, nasceu ali, não sei aonde, na Europa, por tal motivo. Não, a gente só vai contar a história do conto de fada, mas na empresa não, eu preciso ter esse fundamento. Porque no momento que eu estou contando a história, que eu estou falando das vendas, do crescimento, do inventário, enfim, X, alguém pode me questionar, mas de onde você tira esse número? Né? De onde que você fez esse cálculo? Que tipo de algoritmo você está usando para gerar esse tipo de previsão futura? Segundo ponto é memória. Esse, além da história que está ali em cima, a memória, ela é super, hiper, mega blaster importante. E aí, como é que eu faço? Né? A grande questão da memória é o seguinte: como é que eu faço para as pessoas lembrarem do que eu estou falando? Como é que eu faço para essas pessoas memorizarem o que eu estou falando? Eu não vou simplesmente chegar e blá, 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 contei minha história. Não é essa a ideia. A ideia é realmente entreter as pessoas, mostrar para elas, né, a importância daquilo, mostrar o quanto aquilo foi, né, suado, o quanto a gente trabalhou, né, mostrar emoção. Ou seja, como é que eu passo a emoção para as pessoas usando palavras, usando expressão corporal e facial? Então, a gente tem que entender que no storytelling, a gente precisa que as pessoas lembrem da gente, não só, né? Eu não estou falando de mim, Marcelo, de você, né? E assim por diante, mas que elas lembrem do quanto eu falei, né? No sentido da importância da palavra, da importância do tema. Então eu preciso garantir que ela memorize alguns pontos ali, isso é importante. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma história de captação de clientes, uma história de vendas, uma história de lucratividade, o quanto se lucrou, o quanto se cresceu, isso é importante que se memorize. E eu também vou voltar ali junto com as palavras, né, que eu falei de juntar a emoção com a história para que isso seja memorável, eu vou falar um pouquinho mais para frente também. E a experiência. Geralmente, né, numa história, num storytelling, quando a gente vai contar uma história para crianças e assim por diante, ou para jovens, enfim, a gente tenta trazer uma experiência pessoal. Por quê? Porque o ser humano ele tende, em geral, a ser empático, a gente tende a se colocar no lugar do outro. Então, quando você traz a si mesmo para uma história, né? Ah, gente, eu tive uma vez que dar uma palestra para um grupo de militares e dentro dessa palestra as pessoas ficavam assim impassíveis e aí eu tentando engajar as pessoas ali para fazê-las rir ou para pelo menos relaxá-las, né? Para poder absorver o que eu estava falando e ninguém relaxava e todo mundo quieto. E aí eu perguntava, gente, vocês estão entendendo? Sim, senhor.
E aquilo não cabia na minha cabeça, e eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí no coffee break, né, dessa palestra que eu estava dando, que era uma palestra grande, eu fui conversar com os alunos, os soldados, e um deles me falou: o nosso general está na sala. Aí eu entendi. Hierarquicamente, eu acabei entendendo que, se o general está na sala, eles vão ficar ali impertigados, né? Ou seja, tem que ter, né, hierarquicamente, uma posição de respeito. E eu fui falar, né? Fui ter com esse general. E falei para ele: general, está acontecendo isso, isso. Eu preciso que você deixe os alunos relaxados e à vontade. Tudo bem? Tudo bem. Ele deu risada, ele entendeu. E aí, quando a gente voltou do coffee break, então, ele entraram todos os soldados, ficaram de pé. A hora que ele entrou e sentou, todo mundo sentou. Aí ele levantou, todo mundo levantou. Ele falou: olha, a partir de agora vocês estão dispensados. E aí todo mundo, sim, senhor. E aí a coisa andou. Aí eles deram risada, eles fizeram perguntas. Percebe? Repara que eu trouxe aqui uma experiência pessoal, isso foi verdade, né? Eu dei uma palestra para as Forças Armadas na Bahia uma vez e aconteceu exatamente isso. Quando a gente traz uma experiência pessoal, as pessoas elas se ligam àquilo, ou porque já passaram, ou porque elas conseguem imaginar, ou porque nós somos humanos, você fala, caramba, que interessante ouvir isso de você. Então, sempre trazer uma experiência pessoal, se possível, obviamente, eu não vou inventar uma agora, porque o tema é interessante estar aqui, mas eu nunca vivi, mas trazer uma experiência pessoal é muito importante até para ligar, né, para fazer aquela liga com o público. Pode reparar nos TED Talks, né, os TED Talks são os bem famosos, pode reparar que sempre a pessoa traz ali um exemplo, ou mostra uma foto de um filho, ou uma foto de um cachorro, ou fala, eu passei por isso e aquilo. Isso é o que nos torna humanos. E isso é o que faz com que a gente crie ligações entre nós, né, que somos os apresentadores, e a nossa plateia. Então a gente quebra uma série de barreiras e as pessoas prestam mais atenção no que a gente está falando. Então, storytelling tem tudo isso, né? Tem outros elementos que aqui não vão caber, mas tudo isso aqui que é o mais importante que a gente tem que levar em consideração. Por que história, gente? Simplesmente porque o homem, ele é sociável. O nosso cérebro humano, ele foi feito para ser sociável. Manzano, mas tem algumas pessoas que preferem viver sozinhas, né? Preferem se esconder nas montanhas ali. Ok, mas em geral, né? Vamos falar da população em geral. Né, a gente não vai palestrar, né, para um eremita que está lá numa montanha. A gente vai palestrar para um grupo. Se esse grupo está na sociedade, logo ele é, digamos assim, no grupo social de sociáveis, né? Então, o nosso cérebro ele é sociável. Existem estudos neurocientíficos que dizem o seguinte, que quando a gente entra num trabalho e a gente não consegue se conectar com aquele grupo, né, com a nossa equipe, o nosso time, o nosso desenvolvimento começa a cair. Né? Desenvolvimento com trabalho, desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento como profissional, ele tende a cair. Nós precisamos de ter relações com as pessoas. Nosso cérebro ele libera uma série de neurotransmissores quando a gente conversa, quando a gente vai para o café e está tomando um café e alguém, e aí, como é que você está? Nossa, estou bem, você se preocupou comigo? Você perguntou para mim? E você? E aí a gente vai trocando ideia. Aquilo vai alimentando uma série de hormônios, de reações e assim por diante. Onde eu quero chegar? Desde 40.800 antes de Cristo, né, os Neandertals e até um pouquinho antes, já criavam histórias. Pasmem, né? A Lígia está ali rindo, mas é verdade. Eles já começaram a criar essas histórias da forma deles, com o que eles tinham. Então, eles começaram a fazer o que a gente chama hoje de arte rupestre, né? Ou seja, colocar nas paredes de rochas das cavernas simbolizações do que eles viviam, né? Usando as mãos, desenhos. Então, eles começavam ali a desenhar, né, o gado, a desenhar as caçadas, a desenhar as famílias, e com isso, o que eles queriam? Além de representar e deixar marcado ali para a posteridade o que estava acontecendo, né, como caçar, técnicas de ataque e assim por diante, famílias, eles estavam contando história. Né? Tem alguns desenhos da Disney que trazem bastante isso. Eu estou tentando lembrar de um agora, mas me fugiu o nome. Os Crudes, né? Que sempre o pai ia contar a história e ele falava no primeiro desenho, né, quem assistiu acho que vai lembrar, mas no primeiro desenho o pai chegava, todo mundo, né, tava ali brincando, não sei o que, aí o pai chegava e falava, vou contar uma história, e vinha todo mundo ali, né, sentar olhando pro pai, então, e aí tinha os menininhos e menininhas que queriam sair da caverna e blau, vinha o monstro e comia eles, e aí todo mundo ficava assustado e ia pra caverna.
Era essa forma que o pai conseguia usar para manter todo mundo ali embaixo da asa dele, na caverna, para ninguém sair da caverna. Mas isso representa como, né, a civilização nasceu. Então a gente já nasceu contando história, a gente já nasceu criando sociedades, a gente já nasceu querendo deixar ali um símbolo, querendo deixar ali uma marca do que está acontecendo. Então, no começo haviam cavernas e arte, e as histórias começaram a nascer a partir dali. Então, gente, isso já está em você, já está, né, enraizado, e é nosso isso. É nosso contar histórias. A gente ganha muito em contar e ouvir histórias também, né? Aí você vai se perguntar, tá bom, beleza, entendo, né, que antropologicamente, né, o ser humano se constituiu dessa forma, né, passando uma informação para outra, porque pensa bem, se você for analisar o que é cultura, a cultura é a propagação do quê? De costumes, propagação de hábitos, propagação de crenças, propagação de valores, né, de uma determinada sociedade. Então, um vai passando para o outro e com isso se cria uma cultura. Por isso que às vezes é muito difícil você tirar alguns comportamentos culturais de algumas civilizações, a globalização trazer a imposição cultural de uma determinada, né, raça, etnia ou país para outro, né? A coisa ela vai acontecendo aos poucos. Óbvio que dá para fazer, mas a cultura é isso, é essa propagação. Então, a minha bisavó contou para minha avó, que contou para minha mãe, que me contou. Hoje eu carrego uma série de lendas, mitos, comportamentos que vieram, né, passando de geração em geração. Então a gente conta a história especificamente para quê? Primeiro, transmitir conhecimento, né? Se eu conheço alguma coisa, isso que eu estou fazendo para vocês é contar uma história, se vocês forem analisar, né? Então, se eu conheço alguma coisa, eu vou passar essa coisa para vocês, eu vou passar essa experiência para vocês, esse conhecimento, o modus operandi, né? Aonde eu estava caminhando, encontrei buracos, aonde eu caí nos buracos, aonde eu desviei, o quanto eu aprendi e aí vai. Uma outra forma também de uso do storytelling, vamos chamar assim, é registrar aventuras, expedições, inventários, ou seja, todo registro, seja ele numérico, histórico, foi feito através de história. Por isso que a gente tem uma disciplina chamada história, não é à toa, tá? E uma outra forma também seria entreter. Eu coloquei o entreter maior aqui, proposital. Eu quero contar uma história para vocês, eu quero falar de números, mas eu quero trazer um entretenimento junto. Eu quero que aquilo seja lúdico, que aquilo seja legal. Óbvio, cada contexto, seu contexto. Não vou fazer brincadeiras, digamos assim, simplórias para um grupo de CEOs. A menos que isso caiba. Mas, né, para um grupo de CEOs, eu vou usar uma outra linguagem. Então, eu vou adequando o meu repertório da história para poder entretê-los ali, para poder usar a linguagem deles. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso público, porque daí a gente vai usar ali, né, todo um linguajar específico para eles. Mas eu também vou querer entretê-los. Eu não quero simplesmente falar de números e ponto, né, aquela coisa bem pragmática. Não. Vamos contar uma história, fazer um entretenimento e chegar, passar a mensagem que a gente tem que passar especificamente. Agora, falando neurocientificamente, né, por que a natureza dos nós, né, seres humanos, ela é emocional? Começa de vários pontos, né? Vocês sabem que dentro do nosso cérebro a gente tem uma série de neurônios aqui que estão interligados entre si através das fendas sinápticas e que vão passando informação de um para o outro ali, a loucura, né? Uh, existe um grupo desses neurônios que é chamado de neurônios espelho, né? Então já vamos começar por aí. Esses neurônios espelhos, eles são, digamos assim, encontrados em mamíferos, né? Não são em todos os mamíferos, são mamíferos. Putz, me fugiu agora o termo. Mamíferos superiores, digamos assim. E eu acho que está faltando um terminho aí, mas tudo bem, só para a gente entender. Então, primatas têm isso, o ser humano tem isso, alguns outros tipos de primatas, não são todos, né, possuem esse tipo de neurônio espelho. O que o neurônio espelho faz? Se eu estivesse falando com vocês aqui ao vivo e a cores e eu começasse a coçar a minha orelha, as pessoas que estivessem mais conectadas comigo, por espelhamento, também coçariam a orelha. Se eu tivesse abrindo a boca, né? Eu estou brincando aqui com vocês. Alguém poderia abrir a boca. Isso já aconteceu e acontece naturalmente, né? Você está falando com a pessoa abre a boca, você vai lá e abre a boca também. Isso é o neurônio espelho. O neurônio espelho ele vai distribuir uma cadeia de ligações, uma cadeia de reações químico e elétricas dentro do seu cérebro que vão fazer você, eu vou falar para fins didáticos,
vão fazer com que você desenvolva uma empatia maior, né? Se coloque no lugar do outro, espelhe o que o outro está fazendo. Então já começa por aí. A gente tende, né, a ter esse espelhamento com o outro. Aí vem a dica. Se eu entro numa apresentação, num storytelling para falar meio desanimado, meio cabisbaixo, não olho para o público, eu vou, né, incitar a essa reação, né, nesse público também. Concorda? Se eu entro animado, se eu entro positivo, eu vou incitar pelos neurônios do espelho essa energia. Então é por isso que a gente fala, entra com uma energia bacana, entra, né, legal ali, porque algo vai acontecer do outro lado. Esse é um ponto. Segundo ponto é, dentro do cérebro, ali no núcleozinho desse cérebro que vocês estão vendo o desenho aí, você tem algumas áreas ali na parte límbica do cérebro, né? Então você tem, por exemplo, né, o hipocampo, né? Imagina que você tem, né, dentro do cérebro uma área circular que vai do hemisfério direito ao hemisfério esquerdo, bem ali no meio. Então você tem nessa área circular um hipocampo aqui e um hipocampo aqui. O hipocampo ele é responsável, dentre outras coisas, pela manutenção e armazenamento das memórias. Então, a maioria das memórias que você tem de longo prazo, né, que são aquelas recordáveis da infância, estão ali no hipocampo. E na frente, então imagina que o hipocampo está aqui. Na frente tem uma bolinha, um feijãozinho dos dois lados, né? Ela é bidirecional, é bilateral aí. Esse feijãozinho se chama amígdala. E a amígdala, dentre outras coisas, é responsável pela sua resposta e tratativa emocional. Né? Por isso que quando, e ali tem uma série de comportamentos ou reações natas, né? Vamos supor, se eu estivesse falando com você aqui agora e começasse a cair o teto e pegar fogo, natamente, se é que eu posso falar assim, né? Ou seja, de forma nata, eu ia sair correndo, eu ia largar isso daqui e ir embora, né? O que que acontece? Eu tive um sequestro da amígdala. A amígdala sequestrou todo o meu, digamos assim, pensamento racional e foi para o mais primitivo, que é eu tenho que me preservar. Então eu vou sair correndo, tá? Às vezes, em situação de pânico extremo ou situações de trauma, a gente tem o sequestro da amígdala e a pessoa entra em choque. Ela entra no modo, eu vou reagir, vou bater, e aí você tem que segurar a pessoa. Às vezes não tem nos filmes aquilo que as pessoas dão os tapas para a pessoa acordar e voltar para o racional. É do tipo assim, volta, né? Volta a pensar. A sua amígdala sequestrou seu cérebro e você está tomando reações emocionais primitivas, por exemplo, né, didaticamente. Onde eu quero chegar? Se esse feijãozinho amígdala está do lado do hipocampo, que é onde eu controlo, né, o armazenamento de memórias, repara, eu tenho o emocional e o racional aqui juntinho, as memórias. Se eu conseguir passar alguma coisa para vocês, alguma informação de uma maneira afetiva, emotiva, você concorda que ela vai ser armazenada, essa ligação vai ser muito mais forte? Né? O que a gente fala em neurociências é, eu vou colocar uma valência no dado, na informação. Essa valência é emocional. Então, sempre que você for recordar, né, no hipocampo, desta informação, ela vai estar associada a uma emoção. Sempre que eu sentir aquela emoção, eu vou remeter a uma informação armazenada. Então, é comprovado que a gente armazena muito mais facilmente. Deixa eu corrigir essa frase. É comprovado que a gente recupera muito mais facilmente uma memória quando ela tem uma valência afetiva forte. Essa valência afetiva forte pode ser positiva ou negativa, pode ser algo super legal e pode ser algo traumático. Né? Então, por isso que a gente fala, toma cuidado com exemplos traumáticos, né? Ou exemplos muito fortes que podem causar trauma na pessoa, porque ela vai ter o efeito inverso, ela vai pegar essa memória aqui e ela vai tentar, né, oprimir. Né? Ou seja, aquela emoção faz com que você tenha uma amnésia, porque aquilo é muito forte, aquela representação que vai te trazer muito forte. Então, olha que legal que eu estou falando. A memória, ela é muito mais facilmente recuperável quando ela está associada de uma emoção forte e bacana. Entendeu? Por isso, tudo, dentre outras coisas, é que a gente tem o cérebro social. Por exemplo, um neurotransmissor, a ocitocina. Antigamente acreditava-se que a ocitocina estava relacionada, era um hormônio, né, digamos assim, ou neurotransmissor da felicidade. Né? As pessoas que casavam tinham ali, né, uma liberação maior desse neurotransmissor da ocitocina. As pessoas quando ganhavam na loto tinha também. Mas eles perceberam que não é. Ela tem sim uma associação com a felicidade, mas não só isso. Mas a ocitocina ela está relacionada também com a questão da recompensa.
Então, quando você pega um celular, eu não estou com o meu aqui perto, mas quando você pega um celular e você fica com o dedo scrollando para cima, ele vai mexendo com a tua área de expectativa barra recompensa. Por isso que a gente entra, digamos assim, nesse modus operandi. Você joga para cima, aí vem uma expectativa, o que será que tem mais embaixo? Aí eu jogo para cima, recompensa. Ah, que legal, vi uma informação diferente. O que tem mais embaixo? E isso vira um ciclo. As pessoas que ficam nesse modus operandi de ficar scrollando com o dedo também liberam ocitocina, assim como as que estão casando, assim como as que ganharam na loteria. Então não dá para dizer que a ocitocina está só relacionada né, à questão da felicidade. A gente vai liberando ocitocina ali no mecanismo de recompensa expectativa. Repara, por isso que todos os sites fazem isso, pessoal. Por isso que o Facebook é assim, por isso que o Instagram é assim. Não é porque anatomicamente é mais legal, porque podia ser do lado também. Né? É que de baixo para cima é um movimento que a gente gosta. Tem a nossa orientação de leitura também, dentre outras coisas. Então repara que está tudo muito interligado. Né? Quando você vai contar uma história, é importante que vocês saibam que a história ela tem algumas premissas, né? Então, quando você vai montar o seu storytelling, a primeira coisa que você tem que ter é qual é a premissa, qual que é o ponto, qual que é o mote, ou as premissas, né? Qual que é a motivação principal da sua história? Né? A gente vai falar de crescimento de vendas, vai falar de penetração, de market share, vamos falar de produção, vamos falar de automação, do que a gente vai falar ali? A história em si, na realidade, ela é uma sequência de eventos principais, né, só que de uma maneira abrangente. Então, eu vou contar a história da Branca de Neve. Então, tem os eventos. Ela brigou com a madrasta queria matar ela, ela fugiu. Ela fugindo, ela caiu na floresta, ficou assustada, achou uma casinha. Encontrou os 7 anões e aí foi embora. Né? A trama vai ser, dentro dessa história, os eventos que eu vou selecionar como sendo os conflitos principais, né? Ou seja, quais são os pontos mais importantes da história. Então, no exemplo da Branca de Neve, eu tenho várias tramas, né? A disputa dela ali com a madraça dela, né? A tentativa de manter, né, a integridade e a vida dela, né? A amizade com os 7 anões, a madrasta, né, conseguindo dar a maçã para ela e o finalzinho, será que a Branca de Neve vai sobreviver? Ela morreu e agora? Então eu vou dando aí, repara que eu já estou dando um sinal de ondas para vocês, eu já vou criando as minhas tramas, ou a trama. Né? Eu vou falar isso que está em negrito aqui. A história é o que acontece. Né? História é o que vai acontecer. A trama, ou o enredo, também pode ser colocado desta forma, é o porquê que aquilo acontece. Quais os eventos que levantaram, né, ou melhor, que levaram a história até aquele acontecimento. E a narrativa é como eu vou narrar essa história. Eu vou narrar com fantoche, eu vou narrar com desenhinho, vou narrar com, né, eu falando e o slide apresentando, como é que vai ser a narrativa. Então é a forma, né? Olhando ali no negrito, se a história é o que acontece, a trama é o porquê aquilo acontece, a narrativa é a forma como eu vou fazer o desenrolar da minha história. Então tudo isso é muito bem pensado, inclusive na hora que a gente vai fazer na história de dados. Tá? Toda a história, né, ou se possível, toda deveria ter um protagonista, um mocinho, e o antagonista, que é o bandido. É sempre interessante que a história traga um conflito, algo que faça a pessoa refletir, tipo, nossa, e agora? Você tá lascado, né? Porque o Voldemort vai matar, ele tem muito mais poder, ele vai matar ali o Harry Potter e não sei o quê, como é que ele vai dar a volta por cima? E nossa, olha aquela cena que ele matou efetivamente o Harry Potter. Isso é o que faz a pessoa ficar ali vidrada, né? As impossibilidades ou as possíveis possibilidades. Então é sempre bom que você tenha ali um conjunto, né, antagônico de forças de alguma maneira. Tá? E uma coisa que não pode faltar para toda história é o bendito do arco narrativo. Né? Então, em histórias de super-heróis, isso é muito mais fácil de a gente perceber. Nessas histórias de super-heróis, a gente tem esse arco narrativo. Né? Então, você começa ali, vamos brincar do Homem-Aranha. Ah, era um garotinho que era normal, estava indo para a escola, não sei o quê. Aí um dia estava ali numa feira de ciências e uma aranha esquisita lá, super radioativa, picou o garotinho. E aí o garotinho, que era um garoto normal, né, era órfão de pai e mãe, porque morreram, estava com a tia, com o tio, não sei o quê, começa a desenvolver poderes. E aí então você transforma, né? Você transforma esse garotinho normal em alguém que, opa, tenho poderes, as pessoas vão olhar, olha só o que acontece comigo. Mas, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então começa a acontecer uma série de crimes na cidade,
Não é que começa a acontecer uma série de crimes. Os crimes estavam lá, mas o garotinho falou: opa, eu posso usar isso aqui para o lado bom da força, né? Então, de repente, alguma coisa muito maior acontece. Alguém vai lá e vira um duende verde, né, e resolve, né, azarar, né, apavorar toda, né, a civilização ali. E aí esse garotinho começa a brigar, só que ele percebe que ele não tem, né, todo, digamos assim, o aparato necessário, a maturidade para poder brigar. Então, começa a haver um crescente, né? Esse arco narrativo começa com algo muito simples, que você não vai dar muita importância, alguma coisa importante acontece, que você fala, caramba, e aí você começa a subir nesse arco narrativo. Problema aqui, problema lá, problema aqui, problema lá. Chega no ápice. O ápice é o conflito final, ou seja, o problemão ali, tipo o mundo acabando, né? O Thanos estralando dedos ali, ou instalando, né? O dedo ali para acabar com metade da civilização do universo todo, e aí precisa se acontecer. Então, aqui no auge ali do arco narrativo é o conflito. Aí o super-herói, tô brincando aqui de super-herói com vocês, o super-herói, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, quem que vocês queiram nomear, vai lá e resolve, mata o Thanos. Mata ou dá um pé na bunda dele, ele vai lá pro universo de onde ele veio, né? Resolve, resolveu. E aí acontece o que? O arco narrativo desce para o que a gente vai chamar de moral da história, o que a gente tira com isso, né? A celebração, uhul, o garotinho que não era nada salvou o mundo, olha que legal. Em uma história mesmo, a gente tem vários arcos narrativos, né? O ideal é que você tenha várias ações de conflito e volta, ações de conflito e volta, problemas que surgem e assim por diante. E quando a gente está falando de dados, é a mesma coisa. Eu vou ter esses vários arcos narrativos, um ligados no outro, tá? Agora, vamos trazer tudo isso que eu falei para vocês no contexto, né, de Tableau. Então, a gente tem dentro do Tableau que os dashboards. Dentro do Tableau, vocês repararam, eu estou usando o Tableau para fazer um storytelling, então a gente tem, né, ferramental aí para fazer um storytelling. Mas será que dá mesmo para fazer storytelling com dashboards, com imagens dentro do Tableau? Então vamos lá. Se eu for usar um dashboard, né, então repara aqui, por exemplo, deixa eu só clicar aqui para a gente ir num dashboard. Falar de storytelling usando dashboard é quase que impreciso, porque eu não consigo contar uma história, não consigo criar uma narrativa aqui. Eu consigo simplesmente filtrar, né? Eu consigo falar para as pessoas: olha, a gente está vendo aqui análise de métricas de vendas, aqui a gente fez um comparativo entre a quantidade de vendas contrastando com a lucratividade, né? E vocês veem que a gente tem aqui momentos sazonais de aumento e diminuição de vendas, e alguém me interrompe. Nossa, que interessante. Por que aqui a gente teve, em novembro de 2014, um aumento razoável de vendas, enquanto a nossa lucratividade desceu? A gente vai ter que investigar o que aconteceu. Bom, lascou a história aqui. Né? Então, um dashboard ele é muito interessante para eu mostrar informações e responder questões muito estanques. Né? Ó, eu vou falando, nos últimos 6 meses, nos próximos 3, eu quero ver a região leste, quero ver a região oeste, quero ver a região central, vejo a distribuição de como está isso aqui, mas contar a história me limita um pouco. Eu não consigo daqui avantajar-me para outras situações. Eu fico fazendo o que a gente chama de, né, what if análises. Eu vou respondendo o que aconteceu e vou dando aí possibilidades das pessoas, né? Muda isso, muda aquilo, mas eu fico muito limitado. Então o dashboard ele é muito importante numa storytelling, mas ele por si só não permite que haja um storytelling. Né? Eu não consigo brincar aqui. Né? As simulações elas são muito fechadas, elas são muito estanques ali, né? Especificamente. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela principal. Deixa eu só clicar direito aqui. Então a gente vê que um dashboard é legal, ele traz muita informação, tem toda ali uma consolidação de informações, mas para contar uma história ele peca um pouquinho. E se a gente usar o storytelling do Tableau mesmo, né? Isso aqui vai funcionar, vai ser legal? Então, porque o storytelling é como se fosse como é que chama isso daí, gente? Me fugiu o nome, essa coisa que a gente vai botando nos desenhinhos, assim. Enfim, né? Para contar, para montar um filme. Não é o scrapbook. Bom, enfim. A gente vai chegar e vai colocar a sequência
das coisas dentro do Tableau, né? A sequência da nossa história. Então aqui eu estou usando dentro do Tableau a opção de storytelling, eu estou usando histórias, né? E no Tableau a gente vai criando a história, né? Ó, é que eu tirei aqui a toolbar, mas eu estou criando as histórias colocando aqui, né? Imagens, textos, os meus dashboards e assim por diante. Então aqui eu quero fazer uma análise corrente e visão de futuro. Então eu trago aqui alguns dados textuais que eu posso jogar dentro do próprio Tableau, coloco uma imagem de fundo, que eu acho que é, digamos assim, né, cognitiva, intuitiva, enfim, coloco um gráfico aqui também para mostrar para eles, olha, dentro da nossa visão de futuro, hoje a gente tem o market share dividido por tecnologia, furniture, né, estou usando a Superstore aqui, e office supplies. Né? E aí eu venho aqui e falo, porém, a gente fazendo uma análise um pouquinho mais detalhada, a gente percebe que além de ter vendas super significativas, a gente acaba tendo um prejuízo em alguns tipos de subcategorias, né? Por exemplo, mesas, bookcases e supplies. Aqui eu coloquei o gráfico de barras, que ele já me traz de forma visual e colorida o que está me dando lucro ou prejuízo, e aqui eu coloquei o gráfico de barras também com o lucro efetivamente e o prejuízo. Então ele me dá aqui ó, uma ordem de grandeza, porque aqui ele fala, você está tendo um baita prejuízo, mas que tamanho é esse prejuízo? Aqui ele mostra, ó, menos 9%. E aí eu vou contando a minha história. E aí o que a gente tentou entender em cima disso? Ah, já que a gente está tendo prejuízo em algumas das subcategorias, a gente quis entender se esse prejuízo ele era né, global, né, no país inteiro, ou se ele estava especificamente em alguns estados. E percebemos que sim, alguns estados dão mais prejuízos do que outros em cima daqueles itens que a gente estava usando ali. Né? E aí a gente resolveu ver o seguinte, né? Como é que é efetivamente o nosso crescimento de vendas. Dá para gerar um forecast? Aí criamos aqui um gráfico, né? Um gráfico de linha, série temporal, e jogamos aqui o forecast do Tableau. Então, até aqui eu não tô fazendo nada de absurdo, eu só coloquei numa sequência onde eu estou contando uma historinha ali para o meu interlocutor. E em cima disso, a gente resolveu detectar, então, já que a gente tem um crescimento de vendas, mas ainda tem prejuízo, vamos fazer aí uma distribuição entre vendas e lucro, para entender se existe alguma correlação. E aí, nessa correlação, a gente começa a perceber que, olha, o desconto, quando o desconto é muito grande, eu tendo a ter um prejuízo, né, maior. Tá vendo? Então eu poderia isolar, né? Como eu estou no Tableau, eu poderia selecionar essa galera aqui, ó, e ver, olha, só essa galera tá levando aí a minha linha de tendência, tá me jogando essa tendência lá para baixo. Então, poderia listar esses clientes, ali enquanto eu estou fazendo né, a conversa com, com a minha plateia, eu poderia falar, ó, quem são esses clientes que mais me dão prejuízo? São esses caras aqui. Né? Poderia selecionar todo o registro ou selecionar só o que eu tenho ali. E exportar isso daqui, exportar para um CSV, para um Excel, para de repente mandar para os representantes, para eles falarem com esses clientes. Ah, vamos manter o cliente, não vamos? Por que a gente dá tanto desconto? Será que o cliente vale a pena? Será que não vale? Porque esses caras estão levando a nossa linha de tendência lá para baixo. São esses né, que estão virando a âncora do nosso negócio. E aí eu posso trazer uma consolidação geral, que seria aí um dashboard, né? Só que daí o meu, né, quando eu estou contando uma história para negócios, a história ela não é assim tão passiva. Né? Eu conto, vocês ouvem, como se fosse uma história da Branca de Neve. Não. Para negócios, a história tem que ser interativa. As pessoas vão me perguntar coisas, elas querem participar da história e eu tenho que possibilitar isso. Então, só o storytelling do Tableau não vai ajudar. Aí você vai falar, pô, mas eu achei que o Tableau era super legal, bacana. É. Só que a ideia é a seguinte: é eu dar a possibilidade do meu interlocutor, já que a história vai ter que ser interativa, é dar a possibilidade do meu interlocutor de me fazer perguntas. Então ele pode chegar aqui e falar, tá, Manzano, entendi que a gente tem aí, né, uma quantidade de vendas razoável em cima desses dados de categoria e subcategoria, e que né, mesas, bookcases e suppliers nos dão prejuízos. Isso tem alguma relação com os fornecedores? Quem que fabrica isso aqui? Opa, eu não tenho quem fabrica isso aqui na minha visualização. Então eu posso, através desse dash analítico, ó, aqui eu estou no Tableau, eu posso ir no dashboard, né? Cliquei aqui, ele vai abrir o dashboard. Posso pegar essa visualização e abrir essa visualização. E dessa visualização eu falo, ó, vamos ver quem são esses ofensores, né? Vamos duplicar isso aqui para não estragar a visão que a gente tem. A gente tem ele duplicado, eu não preciso aqui da lucratividade, então eu vou tirar a lucratividade. E aqui eu posso selecionar somente esses caras com Ctrl pressionado, que são, digamos assim, os meus ofensores, e criar aqui um set e falar para ele, vamos ver, né, quem são os caras aqui. Vamos chamar de set ofensores, por exemplo. Não é isso? Eu posso, então, criar esses 7 ofensores, ele está aqui. Eu poderia trazer esses 7 ofensores aqui para o filtro,
Eu posso tirar subcategoria e categoria daqui e levar, por exemplo, os fabricantes. Aqui eu estou ordenando os fabricantes do pior para o melhor, em termos de, né, aqui vendas e não lucratividade, mas eu estou vendo quem são os piores, né, digamos assim, fabricantes, ou seja, os fabricantes que talvez eu tenha que negociar. Não é só o vendedor falar com os clientes, eu vou ter que falar com a área de compras também e falar, escuta, por que a gente está comprando o produto desta galera aqui? Então eu poderia, de repente, ó, selecionar esses caras que são os principais ofensores em termos de fabricantes e criar um outro set. E dentro desse outro set, chamar de set de fabricantes, fabricantes ofensores. E bora lá. Eu poderia, em cima desses fabricantes ofensores, criar uma nova visualização. Vamos ver por estado, onde é que esses caras estão. Né? Eu vou jogar isso aqui, vou colocar a lucratividade na cor, então eu tenho exatamente esse gráfico, e aí eu vou jogar o meu set de fabricantes ofensores para cá. Né? E aí eu começo a filtrar isso, tanto os fabricantes ofensores quanto os meus ofensores. Aonde está essa galera? Já começa a ficar mais claro. Então repara que eu estou começando a fazer um drill down nas informações que as pessoas estão me perguntando. E aí ele fala, poxa, então, né, essa visão que a gente tinha ali do dashboard corporativo, não, desculpa. Essa visão que a gente tinha aqui também não era só isso aqui. Eu tenho uma visão um pouco pior. Né? Ou seja, Texas, né, e Illinois, e aqui, por exemplo, Pensilvânia, são os meus piores locais em termos até de negociação com fornecedores. Exatamente. E em cima disso, eu começo a fazer brincadeiras, né? Eu começo, de repente, a fazer análises de histograma. Como é que, por exemplo, os dados estão distribuídos, né, em termos de, sei lá, vendas, né? Eu posso chegar aqui e falar, quero criar em termos de vendas, vamos falar, vendas não, né? Porque a gente está vendo vendas, vamos falar quantidade. Eu quero criar aqui, ó, um histograma em cima de quantidades, né? Então, para criar um histograma, eu vou criar compartimentos, bins, né? Então, eu falo para ele, cria aqui uns compartimentos. Eu quero que você distribua as quantidades de 2 em 2. Quem compra 2, quem compra 4, quem compra 8 e assim por diante. E vou dar um OK aqui. Em cima disso, ele vai criar a quantidade aqui, eu posso chegar, por exemplo, plotar aqui, ó, lucratividade, dei double clique em lucratividade, dei double clique em quantidade e posso jogar também, ó, proporção de lucratividade na cor. Então, repara que aonde eu tenho mais lucratividade é onde eu vendo de 14 itens para cima. 10, 12, 14 me dão lucratividade, 2 e 0 me dão, mas, por exemplo, 6 e 8 não me dá. Vamos trocar a lucratividade aqui para vendas? Tudo isso eu estou conversando com as pessoas e as pessoas estão ali falando comigo. É aí que o Tableau entra. É em eu fazer as análises ali on the fly, né? E chegar para as pessoas e falar, vamos ir mudando. Né? Olha aqui onde eu tenho mais lucro e menos lucratividade. Então eu posso até começar a questionar. Por que a gente tem menos lucratividade aqui nos 10 ou 12 itens? Porque o empacotamento é muito caro e etc. E assim vai. Então, para fazer um storytelling para dados, sim, a gente vai usar o storytelling do Tableau, mas no Tableau, porque tem muita empresa que acaba exportando essas visualizações para o PowerPoint e vai apresentar no PowerPoint ali. Eu não preciso disso, ó. Eu tenho aqui o próprio Tableau que faz as apresentações. Tá? Então, eu consigo usar o próprio Tableau para fazer essas apresentações exatamente como se fosse um PowerPoint. Só que a única diferença é eu estou com dado aqui. Eu consigo brincar com dado. A pessoa pergunta, quem são os ofensores? Vamos lá. Quem são os ofensores? Abra aqui uma visualização e vou brincando. É aí que está o storytelling para empresas. É a interação. É a gente fazer ali na hora e começar a fazer simulações nesse exato momento. E tem uma outra coisa também que é super legal que o Tableau tem agora. Vamos lá, de novo para esse dashboard. Estou aqui no dashboard. Eu posso adicionar um componente aqui, ó, do Ask Data, né? Então, eu posso adicionar esse componente do Ask Data aqui para permitir, né, que eu vou configurar isso aqui no Tableau Online ou no Tableau Server, permitir que eu escreva as informações e o usuário faça as perguntas direto aqui. Né? Então, se a gente fosse configurar isso aqui, eu poderia... vou ter que configurar isso aqui no Tableau Online e no Tableau Server também. Né? Depois a gente pode configurar, mas eu acho que vocês entenderam. Né? Eu poderia fazer essa configuração desse componente aqui e fazer com que o usuário fizesse as perguntas. Então, ele vai falar ali, como é que está as vendas por manufacturing? Então, eu coloco ali, vendas por manufacturing. E ele vai me mostrar como é que estão as vendas por manufacturing. Então, eu começo a usar o quê? NLP dentro do Tableau.
Tá? Então, a proposta é, sim, a gente vai usar o storytelling do Tableau, porque ele me traz essa facilidade, ele me permite criar ali um enredo, né, me permite criar uma narrativa. Em cada uma dessas visualizações eu posso colocar minha trama, né, falar quais são os pontos positivos, negativos, consigo colocar até o texto aqui e assim por diante. E isso vai me dando ali a possibilidade de narrar a história, né, com base em cima dos dados. Né? Isso é que é bem bacana para a gente. Né? Então, chegando nesse ponto, a gente viu que dashboards não dá para contar história, né? Ele fica muito estanque ali, vai me funcionar ali como um grande consolidador, um resumo grande, né, de tudo que eu estou falando. Eu posso usar a função storytelling do Tableau, sim, vou usar, é muito bacana, muito legal, mas ela chega num ponto em que a história fica muito passiva, né? Eu não tenho ali a integração digamos assim, a participação do meu público. E o legal para dados e para empresas é que o público participe. Ah, você tem como ver isso? Ah, você tem como ver aquilo? É aí que eu entro nas análises. Então, dentro do storytelling, eu consigo chegar até as visualizações e abrir para as análises e ali brincar e contar a história, ou seja, trazer o meu interlocutor, o meu público, para fazer história acontecer. Olha que legal. Então não é uma história fixa, é uma história que pode mudar, que tem um final feliz de acordo com o que cada um quer que eu conte essa história. Né? E aí tem o Zig Ziglar, ele foi um grande escritor e também um palestrante motivacional americano, super famoso. Ele falava que fear, ela pode ter dois significados, né? Forget everything and run, ou seja, esqueça tudo e corra, corra. Ou face everything and rise. Então, encara e cresce. Né? Então, é aquela história. Não precisa ter medo de usar o Tableau, porque tem muita gente que joga isso para o PowerPoint exatamente para, se alguém fizer uma pergunta, quem são os ofensores? Ah, a gente vai fazer, vou anotar aqui, a gente vai fazer essas análises e a gente manda para vocês. Não, vamos ver aqui agora. Né? Os dados estão ali, por que não já fazer direto no Tableau? Então, é aquela história. Encara tudo e cresce. Faz a coisa acontecer ali na hora. Tá? E, gente, isso era o que eu queria passar para vocês, né, em cima de storytelling. São 45 minutos, queria ficar falando com vocês a noite inteira, mas também acho que todo mundo precisa jantar, dormir, tem muita coisa legal para falar. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu e-mail, também tem o e-mail da organização, né, o próprio evento vai permitir vocês fazerem perguntas e respostas, e eu estou disponível para vocês para perguntas offline. Espero que vocês tenham gostado, super abraço para vocês e uma ótima noite de sono e de descanso. Tchau, tchau!